Corinthians está apanhando até da bandeirinha bandeirinha de escanteio. Meu Deus do céu. Que fase, hein, Martim Fernandes? Quem Que diria? fase. Vamos começar a Difícil. elencar, né, esses problemas de Silvinho. Silvinho que fez a sua estreia ontem. Já mudou o esquema tático, né, que a gente já sabia, uma linha de 4 defensiva. O Gil aparecendo entre os titulares, foi também uma surpresa. O Luan atuando em muitos momentos como um falso 9. Que mais que você viu aí, Martim, de diferente, que você já viu? Nossa, esse foi um dedo do Silvinho, pode dar certo, não pode? Algumas coisas eu gostei, assim, no primeiro tempo, sobretudo, o Corinthians um pouco mais presente no campo de ataque, o Corinthians colocava mais jogadores no campo de ataque do que costumava pôr. Quando perdia a bola, pressionava com mais jogadores, chegava a pressionar com 5, 6 jogadores no campo de ataque, algo que o Corinthians não fazia antes. Parecia um time mais vibrante, mais vivo, um pouco mais ligado do que vinha sendo. Mas ainda apresenta muitos dos defeitos antigos, né, que a gente conhece bem. E também senti um pouco de falta dos dois laterais subirem um pouco mais. Eu achei o Fagner e o Piton muito presos atrás no esquema do Silvinho. Sobretudo o Fagner, que é um jogador de muita qualidade, muito repertório, muita qualidade ofensiva. Eu achei que o Corinthians desperdiçou o Fagner ao mantê-lo tanto tempo preso atrás, por circunstâncias do jogo, pela maneira como o Atlético Goianiense atacava, mas eu achei que o Corinthians abriu mão do Fagner como um construtor de jogadas, o apoio do Fagner, e isso fez falta. E também os erros defensivos aí do Corinthians, a expressão do Léo Lepre na reportagem é muito feliz, teve um spoiler de gol e o Corinthians não soube defender uma jogada que havia sofrido logo no começo do jogo. E o Piton, que também tem essa característica mais ofensiva. O Fagner também jogando muito mais defensivamente, não apoiando muito. Eu acho que isso passou muito pela mudança no esquema tático, né, Cereto? Porque jogando com 3 zagueiros, os 2 laterais ficam com muito mais liberdade para criar. E ontem a gente viu os 2 laterais realmente tentando mais defender e atacando muito pouco. É um outro jeito de jogar. O Fagner está acostumado a jogar nesse sistema com 4 zagueiros, né? O Fagner está acostumado a jogar. Mas, de fato, ele não apareceu no ataque como deveria aparecer ou como está acostumado. O Lucas Piton, ele é um lateral mais ofensivo. E aí o Silvinho vai ter que tentar corrigir o posicionamento dele. Agora, fica claro, já nesse primeiro jogo, que o problema do Corinthians não era o técnico, né? Você pega 2 jogadores do Atlético Goianiense, por exemplo, que o Corinthians não tem no seu elenco. O camisa 10, o João Paulo, que jogou na Ponte Preta, jogou no Avaí, é muito bom jogador. A bola passava pelo pé dele toda hora e ele fazia a diferença. E o camisa 9, o Zé Roberto. O Corinthians hoje não tem um camisa 9 e não tem um camisa 10. Né? O problema do Corinthians é, sobretudo, no meio de campo para frente. Embora tenha problemas na defesa, né? O Gil, por exemplo, acho que foi uma escalação equivocada. O João Vitor estava muito bem no time. O João Vitor ao lado do Raul Gustavo. Acho que é a melhor formação. Mas, ao mesmo tempo, o Silvinho não pode chegar chegando, né, e já tirar os mais experientes do time. É um problema. E ele vai ter muitos problemas para corrigir esse time do Corinthians. E jogou sem centroavante, né? Justamente porque o centroavante, que seria o Jô, não está jogando nada. E aí o Silvinho vai tentar arrumar um jeito de jogar sem o centroavante, mas ontem também não funcionou. Não funcionou. A gente, inclusive, falando sobre erros, né? Matheus Vital muito mal. Cobrou o pênalti muito mal, a gente tem até o pênalti perdido pelo Matheus Vital para vocês. Enfim, hoje eu acho que o Corinthians não tem um batedor de pênalti, né? Ele tinha o Fábio Santos tá no banco, não é mais titular. O Jô era o cobrador, mas também muito mal, não tá jogando. Então, realmente está sofrendo muito com isso também, de ter esse cara para decidir na bola parada e também numa cobrança de pênalti. Olha aí o pênalti perdido pelo Matheus Vital. Ele toma a bola do Ramiro, né? O Ramiro estava com a bola e o Matheus Vital vai lá cheio de confiança, toma a bola do Ramiro. O Matheus Vital, né, é o artilheiro do Corinthians no ano e é o jogador que deu mais assistências do Corinthians no ano. Ele não é ruim o ano do Matheus Vital, mas ontem ele parecia fora de sintonia, parecia um pouco uma voltagem abaixo do que o jogo exigia, né? Do que o jogo pedia, e isso se refletiu na cobrança de pênalti e no rebote, que é pior que o pênalti, né? Porque ele fica mais perto, a bola tá sob controle. Chuta de novo em cima do Fernando Miguel. Rasteiro, em cima do... exato. Méritos também para o Fernando Miguel, que, né, fez 2 defesas, mas realmente no rebote ali dava para fazer, enfim.
A gente tem, inclusive, uma relação dos últimos pênaltis do Corinthians desde a temporada de 2020. E é um aproveitamento abaixo dos 50%. De 8 cobranças, o Corinthians só converteu 4. No mesmo jogo, né, quem lembra desse jogo, da vitória do Corinthians sobre o Coritiba, o Jô desperdiçou 2 vezes. E aí a gente vê, né, o Fagner, que já converteu, o Fábio Santos, o Jô desperdiçou todas essas últimas vezes que ele bateu. Enfim, o Fábio Santos é mais esse cara, né, de cobrar o pênalti, Cereto, mas com ele no banco de reservas, um outro cara tem que assumir essa responsabilidade. O Luan também poderia ser esse cara, mas ele também desperdiçou contra o Palmeiras. O Fábio Santos não perde pênalti, né? O Fábio Santos, ele tem o melhor aproveitamento do futebol brasileiro ao lado do Gabigol. Não perde pênalti. Talvez seja o caso do Corinthians guardar uma substituição sempre que sair um pênalti, bota o Fábio Santos para bater o pênalti, né? Não é possível que não tenha outro cobrador de pênalti, né? Aí também é um kicker, né, Cereto? O kicker do futebol americano. O kicker né? Isso, ele entra, bate o pênalti e sai. Entra e bate o pênalti e depois sai, talvez seja o caso. Agora, no pênalti desperdiçado pelo Matheus Vital, no rebote, ele podia ter tentado de perna esquerda, né? Ele tentou ajeitar para a perna direita e o Fernando Miguel, que teve muito mérito, fez a defesa novamente. Acho que não era um jogo, até pelo pênalti desperdiçado, que o Corinthians merecia a derrota. O Corinthians jogou até uma partida que poderia ter empatado perfeitamente. O empate acho que seria um resultado mais justo, né? E, aliás, o Mosquito faz a jogada do pênalti. O Mosquito, no segundo tempo, ele vai para a ponta direita e o Corinthians ganha com a velocidade. Porque no primeiro tempo, o Mosquito tentou fazer o revezamento ali no ataque como o centroavante falso com o Luan e não deu certo. Então, são questões que o Silvinho vai ter que tentar arrumar no time. O Silvinho tá chegando agora, né? Então não dá nem para botar a responsabilidade em cima dele. Ele tá conhecendo o tamanho do abacaxi agora que ele vai ter que descascar, né? E tentou fazer alguma coisa de diferente já para essa partida de estreia, né, o Silvinho, mas precisa de contratações, Martim. Aonde você vê a necessidade, assim, muito grande? É um meia mesmo, um camisa 10, que o Cereto disse que não existe nesse time do Corinthians, o próprio centroavante, que também realmente, né, o Jô, ele tá muito abaixo. Quais são esses pontos que você vê como necessidade máxima para agora, para a disputa desse Brasileirão? No ataque, com certeza, e um meia faria muito bem ao Silvinho, ao elenco, mas um centroavante, um atacante com capacidade de fazer gol é o mais urgente que o Corinthians precisa. E não tem dinheiro, né? Vai ser muito difícil o Corinthians reforçar com a qualidade que esse elenco precisa. Vai ser um ano longo para o Corinthians. E sem dinheiro, Cereto, como é que faz? Porque... E o Silvinho só sabia disso, né? Aceitou comandar o Corinthians sabendo que não... Talvez uma contratação ou outra pontual, mas realmente o Corinthians não tem dinheiro para contratar. Com esse time, o Corinthians briga pelo quê nesse Brasileiro? Briga para não ser rebaixado. Não tem... Isso é a realidade. É a realidade. O Corinthians vai brigar para não ser rebaixado. O que conseguir acima disso é lucro, né? E não tem dinheiro, não tem o que fazer. O Corinthians não vai contratar, isso está muito claro. Pode ser que venha alguém, uma contratação ou outra muito pontual dentro do mercado, mas o Corinthians não vai contratar. O Silvinho sabia disso. Aliás, a primeira coisa que o Silvinho tem que fazer é tirar esse terno, hein? Porque não combina com o Corinthians, hein, Martim? Vamos falar a verdade. Tá estiloso. O Corinthians é povão. O Corinthians é povão. Entendeu? O povão só coloca terno no dia do casamento e olhe lá. Entendeu? Então, o Silvinho tem que primeiro saber disso. E ele deveria saber disso, porque, afinal de contas, ele é cria do terrão, né? Ele foi revelado no terrão. O Corinthians é povão. Agora, dinheiro, não tem dinheiro e não tem o que fazer. Não dá para fazer milagre, muito milagre sem dinheiro. Vai ter que se virar com o que tem. Não, estilo europeu. Tava friozinho em São Paulo, o quê? Meteu um terninho. Né, Martim? Tá correto, Silvinho. Né? Tá legal, aproveita. Eu também aprovei. Mas para fechar, gente, tem mais 2 encontros com o Atlético Goianiense pela frente, né? Que o Corinthians enfrenta agora pela terceira fase da Copa do Brasil, o Atlético Goianiense já nessa próxima quarta-feira. O que dá para mudar nesses 2 dias? O que o Silvinho tem que fazer para tentar pelo menos arrancar um empate com o Atlético Goianiense nesse jogo da Copa do Brasil? Olha só, do ponto de vista da tática e do ponto de vista da estratégia, é claro que tudo pode mudar, mas acho que não vai mudar muita coisa. Agora, da questão dos jogadores, o Silvinho pode mudar. Aliás, ele pode e deve. Por exemplo,
O João Vitor deveria entrar na zaga ao lado do Raul Gustavo, né? Porque o João Vitor joga mais hoje que o Gil, e o Gil tá jogando torto pela zaga central, porque ele é quarto zagueiro, embora seja destro. O Camacho jogou muito mal ontem, muito mal. O Gabriel tá machucado, talvez o Cantígio tenha que ser o titular. Então são alterações aí que o Silvinho tem que fazer. Tem que tentar arrumar um jeito. Melhorou o time com a entrada do Arauz ontem, né? Pode ser uma possibilidade. O Mosquito tem que jogar na ponta e não como centroavante. Quer dizer, são ali pequenos ajustes que o Silvinho pode fazer. Agora, não vai dar tempo de treinar, né? O jogo já é quarta-feira contra o Atlético Goianiense. Você concorda também com essa mudança na zaga, Martinho? O João estava muito bem ao lado do Raul, né? Eu também não entendi a entrada do Gil ali na zaga ontem. Tava, era o que melhor funcionava no Corinthians pré-Silvinho, né? A dupla de zaga ali dos jovens. Eu acho que o Silvinho quis dar um peso, né? Colocar o Gil, usar o jogador experiente, mas ontem claramente não funcionou. O Gil também um pouco fora de sintonia ali com o jogo, com o resto do time. Eu acho que essa é a mudança mais fácil assim, de identificar que precisa ser feita. E sendo um jogo, um duelo de Copa do Brasil, um duelo eliminatório, eu treinaria pênaltis também, viu? Importante, né? Tá precisando o Corinthians dar uma treinadinha nos pênaltis, pensando nessa competição mata-mata da Copa do Brasil. Vamos seguir, gente? Era o grande jogo da abertura do Brasileirão. Flamengo e Palmeiras se enfrentaram no Maracanã. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.